Aqui nesta lição, nós temos um registro muito interessante, porque é a primeira vez que o Evangelho de Marcos registra que Jesus vai sair fora dos limites de Israel. E o capítulo 5, os versos 1 a 20, contam esta história, a cura deste endemoniado Gerazeno ou Gadareno, como acontece de assim serem chamados. E esta porção da nossa lição ela é também muito significativa, porque Jesus ele se depara com esta situação terrível ao descer ali naquelas praias, naquela localidade, Decápolis, onde haviam várias cidades e vilas. Sai ao encontro dele essa figura. E vocês conseguem imaginar com todo desgrenhado seus cabelos, com seminu, com seu corpo com marcas de sofrimento. E olha que coisa interessante. O primeiro milagre registrado no Evangelho de Marcos, está lá no capítulo 1, verso 24, foi Jesus pregando para os judeus na sinagoga de Cafarnaum, expulsando um demônio. E agora, na primeira incursão de Jesus para um território fora de Israel, o seu primeiro milagre, a sua primeira ação é também a cura de uma pessoa possuída por uma legião de demônios. Que coisa impressionante. Esse termo legião, ele podia representar um destacamento de 3 a 6 mil soldados. Não sabemos quantos demônios estavam oprimindo aquele homem, mas era uma forma com que Satanás demonstrava toda a sua maldade, toda a sua intenção de destruição estava ali representada naquele indivíduo. É isso que o pecado faz. Ele primeiro nos atrai, depois ele nos escraviza, ele nos consome, ele nos destrói. Esse endemoniado era a própria figura daquilo que o pecado faz na vida das pessoas, daquilo que Satanás faz com as pessoas. E aqui uma coisa interessante, que você não encontra os discípulos participando de nada. Muito possivelmente eles, atemorizados por aquela situação, eles correram, porque não está registrada a presença deles ali. Mas este homem corre para Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e ele reconhece a autoridade de Jesus como Filho de Deus, como aquele único soberano. E eles pedem estes demônios que Jesus não os envie para fora do país. Isso precisa ser entendido. A compreensão deste pedido, e eles fazem isso 2 vezes, é para que eles não fossem lançados em uma situação em que eles ficassem impedidos de continuar a sua atuação. E Jesus consente nisso. E olha que interessante. E eles pedem para possuírem aquela manada de porcos. E Jesus consente. Parece estranho que Jesus tenha consentido num pedido tão estranho, porque Jesus sabia que a destruição daqueles porcos que foram lançados precipício abaixo causaria prejuízo às pessoas, mas mais do que isso, aos seus donos, mas mais do que isso, causaria também obstáculos para a atuação de Jesus naquela região. Mas lembremos-nos, foi também ideia de Satanás, trazida por Satanás a Deus para colocar Jó à prova, e Deus consentiu. Jesus estava vendo muito além, e a última porção do estudo que nós teremos nesta semana justamente nos fala da volta que Jesus, das circunstâncias que Jesus encontrou quando ele volta a essa região. Eu já vou fazer esse comentário. Mas é muito interessante que estas coisas tenham acontecido e que Jesus assim tenha consentido, e logo aquele homem estava ali calmo, tranquilo, vestido, alguém deve ter providenciado roupas para ele, e a lição nos leva a pensar nas características predominantes que aparecem nessa história. Primeiro,
ela está cheia de elementos que retratam a obra do inimigo. A impureza, a contaminação cerimonial de porcos e pessoas sangrando e gentios, porque se estavam ali criando porcos porque era um território gentílico. Mas em segundo lugar, ela também nos fala desta batalha de Cristo contra Satanás, dos poderes do bem contra o mal e da vitória, acentuando o poder de Cristo sobre as forças do mal. Que coisa interessante. A escolha destes que sofreram prejuízo foi de pedir que Jesus se retirasse. Eles rejeitaram Jesus. Mas em contrapartida, aquele homem queria acompanhar Jesus. Ele disse, não, Jesus disse não. Você agora vai e conta para a tua família, conta para as pessoas o que é que Deus fez para a sua vida, o que Deus fez para você. E foi isso que aconteceu. Jesus foi rejeitado por aqueles que imaginaram ter tido um prejuízo material, mas foi aceito e amado por uma pessoa. E este elemento, este cavalheiro, esse cidadão, Mateus fala que eram dois, nós vamos ficar aqui com o registro de Marcos como um elemento só, ele testemunha. E quando Jesus volta para essa região, relato este que aparece ali no final do capítulo 6, então o histórico é de que Jesus não conseguia atender a todos os que vieram ao seu encontro, especialmente ele trazia os doentes, e eles diziam, pelo menos vamos tocar na orla do seu manto. Então, que obra missionária fez esse homem, que poder, que testemunho ele deu. Isso é um grande exemplo para nós, e eu quero terminar esta lição da segunda-feira. Há muitas pessoas que se sentem incapazes, impróprias, inadequadas para realizar o trabalho de Deus. Jesus disse para aquele homem apenas o seguinte, vai e conta para os outros o que Deus fez para você. Ele não estudou teologia, ele não fez um curso de como dar estudos bíblicos, não fez um curso como atuar na recepção da igreja, como ser um diácono, nada disso. Apenas vai e conta o que Deus fez para você. Irmãos, vocês já pensaram o que seria, que impacto traria para a nossa igreja se nós simplesmente fôssemos e contássemos o que Deus tem feito em nossa vida? O que Deus tem feito em nossa vida? Então, não se ache uma pessoa inadequada, imprópria, incapaz para fazer obra de Deus. Apenas vá e conte aquilo que Deus tem feito na sua vida. Testemunhe das bênçãos que o Senhor tem derramado na sua vida. E com essa ideia nós terminamos aqui a lição da segunda-feira.